Quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a graça de Deus nos deu vitória sobre o pecado. Por isso, está sendo afirmado que não terá domínio sobre aqueles que estão vivendo uma vida com Deus em plena comunhão. O pecado teve seu início no coração do querubim Lúcifer, no terceiro céu onde Deus habita, mas ele foi expulso. E depois disso, ele foi, o diabo, com autorização de Deus, para o jardim do Éden. E ali fez Adão e Eva pecarem contra Deus, e por isso também Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E depois o pecado continuou, e o diabo já estava como príncipe deste mundo, infelizmente, conforme João 12:31. E então, naquele momento, teve o primeiro homicídio na terra, foi quando Caim matou seu irmão Abel. Então vamos lá, recapitulando. O pecado foi o primeiro, rebelião. O segundo pecado, ele foi o pecado de desobediência à palavra de Deus. O terceiro pecado foi homicídio. Mas Romanos capítulo 6, versículo 14, fala clara e nitidamente que o pecado não terá domínio sobre os homens, não terá domínio sobre aqueles homens, mulheres, as pessoas de um modo geral, que vivem na presença de Deus. Ele não terá domínio sobre as pessoas que vivem em plena comunhão com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no salvo. E se o Espírito Santo habita no salvo, a graça de Deus, que é o agir do Espírito Santo na nossa vida, comunicando verdades absolutas ao nosso espírito e dando desejos de Deus na nossa alma e fazendo com que o nosso corpo obedeça aquilo que o nosso espírito manda ele obedecer. Porque o nosso corpo, ele expressa o desejo da nossa alma e também o entendimento do nosso espírito. Por esse motivo, é muito claro nós entendermos que o inimigo das nossas almas, o diabo e seus anjos ou entidades demoníacas estão agindo na terra diuturnamente para fazer com que a humanidade peque contra Deus. E o maior pecado que se pode cometer contra Deus é simplesmente virar as costas para Ele, é fazer com que nós não tenhamos nenhum contato com Ele por apenas desinteresse. E as pessoas desinteressadas em se aproximarem de Deus, é como, imagine, uma mãe que cria seu filho com amor, com carinho, e quando ele cresce, despreza a mãe, despreza o pai. Imagine como que isso magoa, como que isso entristece. E Deus também se entristece com as pessoas que simplesmente não querem saber dele, simplesmente viram as costas para Deus. A palavra de Deus, ela existe e foi deixada na terra para que possamos falar do amor de Deus para as pessoas. A palavra de Deus, ela é única. Esse livro sagrado, ele é único. Não podemos compará-lo a nenhuma outra literatura. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Durante 1.600 anos, ela foi escrita por cerca de 40 pessoas, exatamente. E esses homens viveram em épocas diferentes. Quando você lê a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, a impressão que dá é que a palavra de Deus, ela foi escrita por uma só pessoa. A palavra de Deus. Agora, o real intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. E o assunto principal é o Senhor Jesus. Em Gênesis 3:15, fala da semente da mulher, que vai ferir na cabeça a semente da serpente. Essa semente da mulher é o Senhor Jesus. O plano de salvação foi prenunciado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, sendo assim a primeira palavra profética da Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Recapitulando, porque o pecado, Romanos 6,14, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus é que salva o homem. Veja bem, Efésios 2, 8, 9 está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Espero que essa palavra esclareça na sua mente tudo o que você precisa e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.